eu quase quebrei a empresa no começo dela com uma única obra que a gente decidiu fazer naquela época. E esse vídeo eu quero contar um pouquinho mais sobre esse acontecimento que teve lá com a gente nesse passado, né? E quero contar também não só o contexto, mas o que fez a gente decidir seguir em frente depois disso e literalmente o que a gente aprendeu. Porque na hora a gente acaba. Na hora tudo é uma merda, né? Mas depois, quando a gente olha pro retrovisor, fica um pouco mais óbvio algumas decisões. Mas eu quero trazer esse contexto pra vocês. Então, pô, já se inscreve aqui no canal, dá like e vamos pro vídeo logo pra gente não perder tempo. Então, a gente estava meio que no início das ins, então a gente estava no momento de entender o que a gente ia fazer ou não. Eu tenho um vídeo aqui lá no canal só falando sobre como a empresa foi criada, etc. E acho que eu faço uma pincelada desse contexto em geral de como a gente chegou ao modelo que nós somos hoje. Ao modelo de negócio que a Zins é hoje, que é o Marketplace. Tirando o ano de 2020 ali, que a gente tentou criar um SaaS de um sistema de cotação de material, etc. Em 2021, na metade de 2021 para frente, a gente decidiu que a gente queria ir para o setor de obras, na parte de reforma, principalmente. E nessa expectativa de vender ou não vender e tal, a gente criou uma ideia de eu e o Yuri fechava as vendas, em busca de vendas para fazer obras, e depois essa obra vendida, eu e o Gustavo, a gente ia atrás de possíveis prestadores na nossa região que pudessem fazer aquela obra. E no fim, obviamente, né, de novo, olhando para o passado, a gente entende que a Zins naquele momento era literalmente virou basicamente uma construtora, porque eu vendia e depois contratava o fulano. Legal. Isso trouxe algumas vendas pra gente no começo. Ali de agosto de 2021 para frente, trouxeram algumas pequenas vendas que começou a trazer pra gente um norte de que talvez existiria ali um mercado pra gente trabalhar. Mas pensa assim, pensa num contexto inicial. A gente não tinha caixa, a empresa era nada, assim, era eu e meu sócio praticamente. Eu fazia venda e onde meu sócio Gustavo, que era mais técnico, me ajudava na orçamentação ali do item. Então pensa assim, eu prospectava os clientes e fazia uma proposta comercial e tentava fechar uma venda assim, nada nada mágico. Até que surge uma oportunidade de fechar uma obra de uma reforma, na verdade, de uma clínica existente aqui em Curitiba, de uma rede participante de uma corporação muito grande, de um banco muito grande. E o ponto aqui é que a oportunidade naquele momento se tornou gigantesca pra gente, né? Era uma oportunidade que apareceu, eu prospectei pela internet e a gente queria fazer aquela reforma, ainda mais sabendo esse contexto de que fazia parte de uma rede, etc. Isso poderia ser gigantesco pra gente. E aí foi muito. Eu lembro muito bem aquela época que essa empresa, para a gente poder participar daquela concorrência, a gente precisaria fazer um processo de homologação da empresa da Zins. E foi muito legal, eu lembro da sensação que foi do tipo, cara, a gente tá sendo homologado, sabe? Uma coisa que eu sempre fui da outra parte, né? Quando eu trabalhei na BRF, eu era da outra parte, eu era da contratante e eu fazia as homologações da empresa, das homologações das empresas, né? Então era relativamente divertido, assim, ter essa experiência de fazer o outro lado da ponta. Ainda mais sendo a minha empresa, né? Então o projeto precisava dessa homologação para participarmos do BID, então desse processo de concorrência lá dentro. Fizemos a homologação, fomos aprovados e beleza. Aí mandamos a nossa proposta. Eu não vou lembrar exatamente todos os processos, todo o fluxo orçamentário que a gente fez, mas a chance para nós era inevitável de participar. Então eu lembro que a gente foi negociando e a gente pegou um parceiro que a gente estava naquela época, falando, ó, talvez a gente vai fazer essa obra e tal. E a gente orçou, eu nunca vou esquecer, a gente fez uma lista, pensa assim, na construção civil você tem que fazer uma lista de serviços para definir o escopo da sua obra para você precificar o quanto vai custar no final da linha. E depois de algumas rodadas de negociação, chegamos à precificação de R$ 19.000 para fazer aquela obra. Onde basicamente, a gente ia fazer umas pinturas da rede interna lá, fazer a troca de piso e tal. Assim, nada estrondoso, mas
exigiria, além de tudo, você estar num ambiente onde ia estar tendo passagem de pacientes, assim, uma coisa meio complexa. Então a gente queria muito fazer essa obra e a gente precificou por R$ 19.000. O que, lembrando, pra gente, se eu não me engano, eu acho que nessa época a gente estimou custar pra gente 17 mil, tá? Então, 15 ou 17 mil. Então, o que importa aqui é mais ou menos o valor, não o valor exato, né? Então a gente estimou que a gente ia gastar com a contratação R$ 15.000 com mão de obra e material e a gente achou que a gente conseguiria vender 19 mil. Um detalhe importante, como é uma grande corporação, você não recebe nada antecipado. Então a gente sabia, caso a gente fechasse aquela venda, que eu só iria receber o dinheiro depois de emitir uma nota fiscal completa daquele serviço, ou seja, ISS sobre todo o valor. Se eu comprei material, não é responsabilidade é minha. Se eu não me engano, 10 dias depois da nota fiscal faturada. Então, não é só concluir a obra, eu tinha que concluir a obra, eles darem um aval, eu emitia a nota e eles mandavam o pagamento. Então, demorou muito, a gente já imaginava que iria demorar muito tempo para receber aquele pagamento de R$ 19.000. Eu quero lembrar aqui algumas vezes, vou lembrar aqui algumas vezes você, que eu era uma empresa pequena, minúscula, né? A empresa ainda é pequena, né? Não dá para dizer que ela é média ainda. Mas naquela época era só eu e o Gustavo, então a gente não tinha nada, assim, a gente não tinha caixa. A gente talvez gerou um pouquinho de caixa por conta de outras vendas, mas assim, era aquilo, sabe? E aí o que aconteceu? Passado o bid, ela até forçou a precificação e pediu desconto até. A gente deu, sei lá, uns R$ 500 de desconto, enfim. No fim ali, se eu não me engano, deu R$ 19.500 por aí. Vamos arredondar em 19 mil. E a obra começou. A obra começou não, a gente fechou a venda e aí nosso foco ali foi contratar alguém para fazer aquela venda, para fazer aquela obra. E lembrando que nessa época a gente já tentou ser uma espécie de intermediário, então a gente tinha uma espécie de plataforma, MVP e tal, onde o cliente acessava, enfim. Mas no fim, cara, eles contrataram a gente para fazer aquela obra e ponto final. Foda-se quem ia executar. E aí, nesse processo, achamos uma pessoa e ela falou, cara, não dá para fazer por 15 mil, dá para fazer por 17. Então eu acho que já teve esse impasse. Então, cara, a gente estimou ganhar 19 e comprar por 15. Não, ela já falou, ó, por 15 é impossível, 17 dá. Faço por vocês pra gente entrar nessa. Fechou. Começa a obra. Lembrando que a gente não recebeu nada, tá? Lembrando que a gente não recebeu nada e o prestador que a gente ia pagar, o combinado que a gente iria pagar por medição. Então, a cada fase que a obra fosse avançando, nós iríamos pagar à medida que a obra fosse avançando. Então, assim, a gente ia, além de tudo, ter um deslocamento de caixa. Então, a gente assumiu, a gente falou, cara, nós queremos ter essa experiência. A obra vai, começa a avançar, começa a dar uns empecilhos de obra e tal. Até que vem um grande impacto, assim, desde, assim, eu não quero entrar em todas as minúcias, os pormenores, porque são mais coisas de obra, sei lá, deu problema de horário, ou, enfim, não tá com acabamento bom, cara, e até aí, beleza. Mas aí teve um momento em que o fornecedor nos mandou e falou, cara, ó, o que a gente orçou aqui não é o que deveria ter sido orçado. O cliente tinha especificado no memorial descritivo qual era o piso que deveria ser orçado, que era um porcelanato Xla. E na ânsia da gente fechar rápido, a gente acabou orçando naqueles R$ 19.000, nos 15, que seria o nosso custo, a gente acabou orçando porcelanato Y, que seria um similar ao X. Porque a gente entendeu que, cara, não ia ter esse problema. Mas na hora do ato da obra, os clientes falaram, não, tem que ser o piso do memorial. Pra vocês terem uma ideia, a gente estava orçando esse similar, o custo do piso, em torno, eu vou chutar aqui, se não me engano, em torno de 60 a 70 reais o metro quadrado. Que já não é um piso ruim, tá? Mas aquele piso específico, eu acho que por ser por conta de uma clínica, etc., era 260 reais o metro quadrado. Eu nunca vou esquecer disso, cara. E aí a gente, cara, a gente não soube onde colocar a cara, né? Aí
enfim, compraram um tanto de piso e tal, faltou orçamento, a gente falou, não, compra mais, a gente paga, vamos lá pagando. Quando a gente descobriu isso, cara, foi um choque, assim. E aí, cara, o que a gente faz? A gente baixou a guarda e chamou uma reunião com o cliente, fala, cara, aconteceu isso aqui, a gente errou, queria saber se vocês podem nos ajudar. Pô, você pode fazer um aditivo e tal, dá pra ver que o nosso orçamento. E aí, cara, eu lembro, eu nunca vou esquecer nessa época, eles mostraram pra gente qual que foi o bid. Sei lá, tinha três, acho que tinham três empresas nos finalistas ali da concorrência. A gente estava em primeiro lugar com 19 mil, o segundo estava, sei lá, em segundo lugar com 40 mil e o terceiro em 60 mil. Então quem estava certo eram eles, não a gente, né? Enfim, um parênteses. E aí a gente definiu que a gente iria sentar com eles e explicar isso. E aí, cara, eles falaram, tá, vamos fazer o seguinte, ó, eu acho que não vai dar, mas vamos fazer o seguinte, vamos olhar o orçamento de vocês, que daí eu crio um argumento para mostrar para a diretoria. Falo, ó, pô, eles orçaram assim, assim, assado. Quando a gente voltou para ver o nosso orçamento, a nossa proposta comercial que foi formalizada em contrato, esse foi mais um aprendizado que a gente teve. A gente não colocou na lista de serviço a precificação unitária. A gente só colocou o preço total, ou seja, para fazer esses 15 serviços aqui custa 19. Olha, puta que pariu, outra cagada que a gente fez. Porque ele falou, cara, vocês estão conseguindo me ajudar, porque eu não vou conseguir mostrar para o cliente, para a diretoria, que ó, eles orçaram aqui R$ 100 o metro quadrado e aí orçaram, sei lá, R$ 5.000 para fazer o piso. Mas a gente vai no mercado e olha que o piso realmente é 260. Então tá descompensado. Não tinha argumento, então ele falou, cara, não tem como. E aí a gente olhou o contrato, falou, a multa vai ser, acho que 40% a multa para saída. E não só a multa, cara, a gente olhou ainda, pô, e aí a gente vai sair desse jogo porque, além de tudo, poderia ser um investimento pra gente. Final da decisão, a gente decidiu continuar, pagamos a conta, a gente falou para a construtora lá executar e a gente pagaria a diferença. E além de tudo ainda, teve a gente tem até uma foto uma vez que tava tendo uns desencontros de porta, porque as portas que eram para ser retiradas não era para ser jogado fora. E, cara, uma bagunça. E aí a consultora tinha levado as portas pro escritório deles. As portas eram caras e eles queriam as portas de volta. A gente só não aguentava mais, fui eu e o Gustavo, a gente pegou o carro, fomos no escritório da consultora, pegamos as portas, colocamos no carro, levamos lá na porcaria da clínica. A gente tem até uma foto lá que eu tirei com uma funcionária lá para comprovar que a gente esteve lá. E, enfim, deixamos a porta, fomos embora, nunca mais aparecemos e a gente tirou uma foto eu e o Gustavo. Fim da história é que o que a gente orçou, que ia ser 19 mil, ia ganhar aí uns R$ 4.000 de comissão, a obra aí nos custou mais ou menos R$ 35.000. Então a gente teve. O que a gente achou que ia ganhar, a gente, sei lá, perdeu uns 15 mil. E assim, hoje 15 mil talvez não impactaria tanto nossa empresa, mas aquela época, cara, quando você tá. Nada tá dando muito certo e R$ 15.000 simplesmente vai embora. Uma época que, lembrando, eu e o Gustavo a gente não recebia nem um centavo da empresa. Você repensa muita coisa. Você pensa se vai continuar, se não vai. E, cara, foi muito sufoco, assim. E teve, nessa época que a gente teve, assim, eu particularmente, né, não sei como é que foi pro meu sócio, mas assim, você se repensa, se senta e fala, cara, acho que eu vou parar, porque aqui foi o meu limite, né? Não só, de novo, não só pelos R$ 15.000, que para muita gente não é tanta coisa, para uma empresa, talvez hoje como a Zins está, dói, mas dependendo do problema é solucionável. E aquela época é muita coisa. E para muita gente, R$ 15.000 realmente é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, cara, você, além do dinheiro em si, foi muito estresse. Muito, muito, muito. A nível de você começar a repensar se o que você faz qualquer sentido. E foi ali que a gente teve alguns aprendizados amargos, né? Então, pô, a primeira, nunca mais a gente precificou o valor total. A gente só precificava pelo valor unitário, que dava um valor total e ambos apareciam ali. Foi o primeiro aprendizado ali. O segundo, a gente não fez sentido mais esse modelo de eu receber depois de tantos dias assim e tal. Não era um modelo que fazia sentido para nós. Terceiro, não fazia mais sentido
eu vender e contratar alguém, sem saber se aquele preço que eu estava precificando era o que o mercado iria pagar mesmo. Porque lembrando que eu estava orçando por 15 mil, eu tive que pagar 17 no orçamentário, né? Mas, enfim, aprendizados que passam aí, né? Mas quando a gente parou de fazer isso, a gente sentou com os mentores lá, a gente falou que a gente não poderia ser o decisor de quem era a construtora e nem o preço. Quem tem que definir isso é o próprio prestador de serviço, é ele quem define o próprio orçamento. E aí a gente teve que sair disso até por ter que engolir e saber que essa parte da cadeia não pertence a nós. A gente não era a pessoa correta a cuidar disso. Porque a gente teve que sair, dar esse zoom out desse processo e entender que isso não faria parte de nós. Então a gente meio que descobriu ali na raça, né, quais seriam realmente as margens corretas e tal, e qual seria o nosso ponto da cadeia. E eu não sei, eu não posso, eu não quero dizer que eu me arrependo daquela decisão, porque aquilo acabou fazendo parte das decisões futuras que me mandaram não ir para mais para aquele caminho. Mas eu realmente não gostaria de passar aquilo de novo. E, e até hoje, quando a gente pensa nessas questões do tipo, mas às vezes vale a pena pelo portfólio, cara, assim, depende muito, assim. Depende caso a caso. Não existe uma resposta certa de sempre vai valer a pena fazer um investimento por conta de XPTO, sabe? Por conta da marca Y, por conta da marca X. Porque sempre vão existir novas marcas, sempre vão existir novos modelos, sempre vão existir pessoas que querem fazer bons negócios. Então, quando a gente vai, às vezes, e você sente algum cheiro, um faro, de que essa pessoa está querendo só ganhar em cima de você, às vezes não é investimento para você, às vezes só vai se fuder e não vale a pena. Esse investimento vai acabar te consumindo por inteiro. Então, depende muito. E aqui, abre um parênteses para não parecer que eu estou indo para esse caminho. Quem esteve errado nesse momento foi nós. Não tô aqui. Por isso que eu tô evitando de falar o nome da clínica e tal, porque eles não fizeram nada de errado. Foram, assim, foram corretos no modelo que eles se propuseram a fazer, no sentido de, nosso modelo é assim, nosso contrato é assim, vocês querem? E a gente falou que queremos. Então, não é deles que eu tô falando da gente e das decisões que nós tomamos. E por isso que eu não me arrependo, porque não acho que eles foram maus com a gente, mas eu acho que existem casos, já tivemos outros casos assim, que a gente sentiu o faro de que a gente poderia estar entrando numa furada, a gente acabou entrando mesmo assim pelo investimento e a gente acabou se fudendo. Então, é caso a caso. Eu acho que tem que fazer esse estudo prévio, assim, tomar a decisão, sempre procure uma pessoa externa a tomar uma decisão quando isso for auferir algum valor de caixa relevante para você, para ver se aquele cenário não é só algo que você está na ansiedade de fechar, porque todo mundo fica nessa ansiedade de fechar. Então, assim, se hoje a Zins existe, porque ela sobreviveu a essa obra e ela provavelmente quase quebrou. Foi por um limite que ela quase matou a gente aí nessa empreitada de empreendedorismo, né? Então, convido aí para uma reflexão final de quantos negócios você já viu morrer, ou provavelmente você já passou por isso, de quase a morte do seu CNPJ por simplesmente ou vender mais barato para fechar um contrato, ou por fazer esse investimento, vou colocar entre aspas aqui, em prol do futuro, que o futuro sem garantia nenhuma. Quantas empresas já não devem ter morrido, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê algumas empresas gigantescas que deram certo, e parece que foram exponenciais, assim, no tiro certeiro, porque fizeram isso. Então, vamos pensar assim, para fazer uma reflexão final, eu vou terminar esse vídeo. Vou imaginar que 100 empresas, vou pegar um volume de controle aqui de 100 empresas. Vou imaginar que das 100 empresas aqui, só 10 deram certo. E passando por esse processo. E dessas 10, vamos supor que 5 sobreviveram e que só 5 ali, só 5 realmente explodiram e estão contando a história, que deram certo, etc. Aqui que está o erro da gente achar que por conta dessas 5 que deram certo, que tomaram a decisão
igual a nossa, mas que naquele momento foi certeiro, a gente esquecer que tiveram outros 90 ou 95 que não contaram história e que estão no cemitério silencioso. E é isso que a gente acaba no dia a dia, e eu tô gostando de fazer esses vídeos por conta disso. Até me faz provocar essas coisas de que os 90 ali que não deram certo e estão mortos no cemitério, não estão contando essa história de que tentaram fazer a mesma coisa e não deram certo. E tiro aqui da frente, obviamente, dessas 90 aqui que eu trouxe de exemplo, sim, provavelmente tiveram maus empreendedores, provavelmente tiveram maus gestores, não tiro esse fato. Mas tiveram ali provavelmente muito bons gestores e que tentaram fazer a mesma coisa com ética, com moral, com objetivo e intencionalidade positiva e que só não deram certo porque aconteceu a mesma coisa que eu. Só que naquele momento o problema de 15 mil era solúvel para mim, eu ainda consegui manter a empresa e ao mesmo tempo, psicologicamente, a gente viu que valeria a pena continuar fazendo o que a gente fazia. E eu sei que muita gente provavelmente desistiria e isso não me faz melhor que ninguém, nem ninguém, não faz ninguém pior do que eu. Então, acho que é uma reflexão interessante e deixo aí para você refletir, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi uma reflexão legal que eu quis fazer. Acho que eu tô usando até esses vídeos, como eu falei, eu tô usando até esses vídeos para fazer uma reflexão de autoconhecimento e de história do que eu passei para até pensar nas minhas próximas decisões que eu tô tendo que tomar. Espero que você tenha gostado, dá like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal. Isso vai ajudar a chegar esse vídeo para mais gente. Já chegamos a 100 inscritos, cara. Tô muito feliz com isso. A gente tá com acho que 119 inscritos. Que eu tô muito feliz de estar criando essa comunidade. Lembro vocês também que tô colocando aqui na legenda do vídeo o link do grupo da comunidade no WhatsApp, tá? Para que a gente está criando uma comunidade de fundadores, sem cobrar nada, assim, é para trocar figurinha mesmo. E convido você a entrar lá e trocar figurinhas com a gente. Beleza? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.